Posso levar acompanhante na sessão de tatuagem? Bom, na verdade não é você quem vai responder essa pergunta. Quem responde essa pergunta é única e exclusivamente o seu tatuador. Normalmente, né, a sessão de tatuagem ela é vista como o quê? Um evento, né, um dia, tipo, quase um dia que eu tô indo num show. Mas pra você isso, pra você que vai tatuar. Agora, pro tatuador, gente, nada mais é do que como um dia de trabalho. Um dia ele levanta, toma um café da manhã, pega o ônibus, pega o Uber, pega o carro, vai de carona e chega no trabalho dele e ele vai ficar o dia inteiro trabalhando. É o trabalho dele, é a rotina dele, ou seja, quem dita as regras é o tatuador. Ele é o maestro, entendeu? Então, assim, você precisa entender como ele gosta de trabalhar. Tem tatuador que adora conversar. Tem tatuador que trabalha a sessão inteira de fone de ouvido. Então depende do tipo de atendimento que ele entrega. Ah, ele gosta de se conectar ali com a pessoa, ou de repente é um amigo, ele se sente mais à vontade, ou se a pessoa é muito tímida, prefere ficar de fone para não ter que conversar. Tem pessoas que não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mulheres conseguem, né? Mulheres fazem 30 ao mesmo tempo. Então, assim, eu converso e faço. Obviamente que quando eu comecei, eu ficava em absoluto silêncio. Quando eu comecei, eu tatuava meu marido e eu não conseguia falar um pio. Eu falava, não vou conversar porque não, eu tenho que me concentrar. Então, na verdade, cada pessoa é de um jeito. Então, quem decide, quem vai aceitar o acompanhante é o tatuador. E eu super entendo quando a pessoa fala, não aceito acompanhante. E eu sou uma delas. Primeiro que eu comecei a tatuar na pandemia, aí tinha toda aquela questão de usar máscara, né, de evitar contato com pessoas. Eu tenho 2 filhos e aí eu poderia aumentar a probabilidade de todo mundo ficar contaminado. Só que quando a pessoa me perguntava sobre acompanhante, logo no início eu morria de vergonha de falar que eu não aceitava acompanhante e ficava justificando. Ai, sabe o que que é? A gente tá na pandemia e blá 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 e tudo mais. E aí acabou a pandemia, né? E aí eu comecei a tomar como critério o não aceitar acompanhante. Claro, eu sou humana, eu abro exceções em alguns casos, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma tatuagem pequenininha, beleza, né? Pra mim não tem problema. Agora, normalmente eu não aceito, né? Ah, vamos supor, o marido deu de presente para a esposa uma tatuagem e ele veio junto, imagina? Eu não deixar entrar? Mas é claro também que vai depender do tamanho da tatuagem. Se a pessoa chegar e falar, olha, eu vou ficar aqui 6 horas tatuando. Gente, é um programa de índio que vocês não têm ideia, tá? E aí eu vou explicar por que é. Hoje eu tenho muitos argumentos dos quais eu não aceito acompanhante, né? E eu vou contar pra vocês, porque eu já passei por várias experiências, e às vezes a gente fala, precisa passar por certas situações para que a gente realmente tome certas decisões, né? Porque a tatuagem é um trabalho super sério, é um trabalho de extrema responsabilidade e às vezes interferências externas podem atrapalhar sim a execução do seu trabalho. Presta atenção nas situações que eu já passei para que eu tenha como regra do meu atendimento o não aceitar acompanhante. Na verdade, eu vou contar algumas, né? Já aconteceram várias, mas algumas que vão fazer você, tatuador, pensar se você pode tomar isso como padrão no seu atendimento ou se tá tudo certo, deixa acompanhante, tá tudo bem. Então, escuta só. Bom, a primeira situação, gente, essa realmente eu nunca vou me esquecer. Essa me fez passar raiva. Na verdade, eu acho que até hoje foi a única que me fez passar raiva, mas foi de grande aprendizado. Estávamos na pandemia e a pessoa me perguntou: posso levar acompanhante? Eu falei: não, pelos mesmos motivos pelos quais eu já citei, né? Que todo mundo tomava como precaução para não ter contaminação. E a pessoa trouxe acompanhante mesmo assim, ou seja, ela me perguntou. E independente da resposta que eu desse, ela não ia respeitar, né? E aí, como eu não tinha experiência, eu só queria fazer a tatuagem, eu aceitei, né? Não falei nada, fingi que como se nem tivesse feito a pergunta para mim. Mas no final das contas, né, a gente consegue entender que quando você tá com uma amiga, né, é muito comum você tá mais enérgica, né, mais falante e tudo mais. Só que essa acompanhante, ela era uma fofa, ela era tranquila, ela nem tatuagem tinha, ou seja, nem poderia se tornar uma cliente minha, né? Ela não tinha, não gostava, mas a amiga dela que estava tatuando tinha várias tatuagens. E
aí, ela tava fazendo uma tatuagem na costela, uma tatuagem de escrita, gente. Tatuagem de escrita com traço fino na costela é grau, tipo, de muita dificuldade, né? E principalmente para quem tava no começo da carreira. E ela tava muito ansiosa, já era ansiosa e tava muito ansiosa porque tava fazendo, tava empolgada, a tatuagem gera empolgação e tudo mais. E eu falava pra ela, olha, eu preciso que você pare de mexer no telefone. E ela ainda pegou o telefone, né? E ela tava deitada na maca e ficava assim, ó. Não, peraí, rapidinho. Não, pode continuar. Isso foi me deixando nervosa e eu tentando manter a postura, assim, né? Resumindo, eu fiz a tatuagem. A tatuagem eu não sei como, mas ela ficou impecável. Eu acho que porque realmente eu tenho muita determinação. Porém, até depois eu cheguei a mandar mensagem para uma tatuadora perguntando como é que eu deveria me comportar, né? E ela me respondeu assim: cada um tem a tatuagem que merece. E eu falei: caramba, é aí, tá aí, né? Porque cada experiência que a gente vai passando, e cada evolução, né, do trabalho, você vai tomando uma postura de que você vai fazer isso para você entregar o melhor trabalho, né? Então, assim, é desse jeito que eu trabalho, pronto, acabou. Você quer? Beleza, não quer? Fazer o quê? É a maneira como eu gosto de trabalhar, porque a gente passa tantas horas trabalhando, né, que a gente tem que estar de uma maneira confortável. E a tatuagem é, sim, um trabalho estressante, né? É cansativo pra caramba, a gente tem posições péssimas que vocês devem ver na internet, que é, né, a posição ruim pra caramba. É estressante por quê? Porque é um trabalho de extrema responsabilidade. Ou seja, se você comete um erro, a pessoa vai reclamar com você, que você errou, sendo que a pessoa poderia estar no telefone. Então, assim, esse dia eu fiquei absurdamente brava. Depois ela ia fazer uma outra tatuagem no pulso. E eu tava tão nervosa que eu baixei a voltagem da máquina. Sabia que não era aquela voltagem que eu trabalhava, mas eu não tava dando conta de segurar a máquina, pra vocês terem ideia de tão nervosa que eu fiquei, né? Por quê? Porque eu não aceitava errar, não queria errar, queria entregar o melhor, né? Eu já tava no começo, foi indicação, né? Então, assim, você fala, quando é indicação, né? Tudo bem que hoje em dia a maioria é indicação, mas você fala, poxa, né? A pessoa indicou, tem que fazer meu jus à indicação, né? E aí eu continuo recebendo indicações. Então, assim, no final das contas, justamente a tatuagem do pulso dessa pessoa deu falha. E só que ela tava morando em outro estado, no final não veio. E eu agradeci só por não ter vindo, porque eu já ia ficar estressada só de ter que olhar para aquela pessoa, mas eu estava preparada para falar. Não vou aceitar acompanhante. Você quer entrar? Você quer retocar? Então vai ser sozinha. Por quê? Porque ela me deixou numa situação de desconforto tão grande que eu não fiquei em paz no meu trabalho, me senti muito preocupada em não entregar um bom trabalho, né? Então, isso é um fator importante, a pessoa respeitar. Quer usar o telefone? Não faça movimentos bruscos, né? Já aconteceu também da pessoa tá tatuando um braço e ela no outro assim, ó. Sabe assim? Então, se a pessoa acha que não faz nada, mas depende do trabalho, realmente não interfere. Você tá pintando, não vai interferir. Agora você tá fazendo um trabalho de linha, vai interferir, né? Vai interferir. Então, assim, tossir, espirrar, mexer no telefone, se mexer, tem que avisar antes, né? Outra situação que me deixou assim, que você vê como realmente vale a pena você receber uma pessoa sozinha no estúdio, né? Veio um casal fazer tatuagem, uma tatuagem de casal, né? E aí veio a moça e o moço, e depois de um tempo essa moça voltou sozinha. Gente, eu me dei conta de como essa moça é gente boa. A moça é muito gente boa. E eu, no dia que ela veio com o marido, eu não dei conta de conversar com ela. Por quê? Porque ela só conversava com o marido. Eu não sei se eu. Porque existem cada pessoa de um jeito. Tem gente que conversa com todo mundo. Tem gente que muda o comportamento quando tá diante do marido ou não, né? Enfim, cada pessoa de um jeito. E então, eu me dei conta de que eu falo, pô, é uma maneira de eu poder me conectar com a minha cliente, conhecer melhor a minha cliente, né, e tudo mais. Então, eu comecei a entender que quando vem junto, mas também tem a ver com o perfil. Já recebi pessoas que vão fazer tatuagem de amizade, de irmãos, de casal, e rola conversa igual, tudo igual, tá tudo certo. Mas esse é um outro fator importante de falar, que você acaba mal conversando com uma pessoa quando tem outra, né? E a outra é tímida, sei lá. Enfim. Aí olha essa situação. A pessoa que veio tatuar comigo é brasileira e mora em outro país. E ela veio passar as férias aqui na cidade, que ela é daqui, e aí ela acabou vindo com uma amiga. Só que ela ficou o dia inteiro tatuando comigo, né? Na verdade foram 2 dias seguidos tatuando. E ela veio com essa pessoa aí, que é uma amiga dela de muito tempo, né? E
se dão super bem, e aquela coisa, amiga tem saudade, vamos se ver, vamos aproveitar ao máximo o tempo juntas. Beleza, né? Aí respeitei a ideia, né? Também tava um pouco mais no começo aí. Mas eu respeitei mais pela questão dela estar longe, né? Da amizade, dela ficar junto. Então, beleza, eu aceitei ali. Mas então, teve um momento no segundo dia que a pessoa simplesmente, sei lá, a gente conversando, aquela coisa de estar conversando, tatuando e conversando, a amiga da minha cliente começou a entrar em crise de ciúme da mulher, porque ela tava falando de uma outra amiga, daí, sabe uma coisa de amiga? E eu lá tatuando, fingindo, fingindo que nem tava percebendo, que nem tava percebendo. E aí começaram a se estressar, né? E a moça que tava tatuando nem podia se mexer, né? Aquela coisa de, pra aquele lugar, né? Você querer mandar pra aquele lugar, mas não poder, tem que ficar ali, ó, plena, imóvel, estátua, passando raiva, mas estátua. Até que, graças a Deus, a moça decidiu que ela não tinha mais espaço ali, né? Que ela ia ter que ir embora, mas também, dependendo da situação, quem ia mandar embora era eu. Então, hoje em dia, né, quando você sabe do que você precisa, do ambiente que você precisa para entregar um bom resultado, né? Eu também mandaria a pessoa embora. E aí, no caso, ela foi embora. E aí entra o outro motivo, né? O acompanhante que fica ali esperando horas e horas e horas e horas. Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais, entendeu? A pessoa não aguenta mais, a pessoa, sei lá, acontece alguma coisa na casa, tem que ir pra casa, eu tenho que buscar comida, eu tenho que, sei lá, né? Tem gente que não vai pedir no iFood, que é em algum lugar pra dar mandada. Dependendo de como tá andando a situação, o que vai acontecer? Você vai ter que parar a sessão, abrir a porta para, lógico, você abrir a porta para a pessoa dependendo de como é o seu atendimento. Se você tem um estúdio, um espaço que é você quem faz tudo, né? É uma coisa. Se você tem uma pessoa que te auxilia, é outra coisa. Se você trabalha num estúdio onde tem uma recepção e tudo mais, também é outra coisa. Obviamente, quando tem uma recepção, na verdade, o acompanhante nem entra na sala de procedimento, né? Você entra ali, a pessoa vê por um vidro e não entra, só está dentro do estúdio tatuador e tatuado, um em cada estação de trabalho. Não tem essa coisa de ficar indo acompanhante, não existe, né? Mas essa questão de você ter que parar a sua sessão, né? Dar uma quebrada no clima ali, para abrir porta, para fechar porta, né? Por causa de tudo isso, acho que quem ali orquestra ali toda a sessão é tatuador e, neste caso, né? Tatuador e cliente, porque às vezes o cliente tá, eu preciso fazer xixi, tem que dar uma paradinha, fazer xixi, fazer o quê? Eu tô cansado, preciso comer alguma coisa, eu tô com dor nas costas, preciso dar uma esticada. Ok, agora, acompanhante fica causando, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, existem vários motivos pelos quais você precisa pensar se deve ou não permitir acompanhante no seu espaço. E o último caso sobre o acompanhante, que esse eu não abro exceção, mas por nada na vida, tá? Que é receber crianças. Gente, eu sou mãe, eu tenho 2 crianças, eu amo criança, eu não tenho nada desse negócio, não gosto de criança, não tem nada a ver. Porém, todo mundo sabe que se para o cliente a sessão, vamos supor, a sessão tem 6 horas, já passa num determinado tempo, imagina para a pessoa que está lá esperando sem fazer nada. Então, ou ela vai ler um livro, né? Ela vai ter que ficar no telefone, vai ver uma série. O cliente. Imagina o acompanhante. O negócio não passa, né? Vai ter que vai maratonar ali, dependendo do tipo de trabalho que vai ser feito. Agora, imagina para uma criança. Então, assim, eu não aceito, de verdade, não aceito criança, porque a criança, hoje em dia até as crianças estão bem mais ansiosas que antigamente, né? Por causa de toda tudo que elas têm acesso, né? Apertou o botão, aconteceu. Ver vídeo acha que é super fácil. Nossa, a internet cai. Nossa, cai a internet. Não tem a paciência de esperar reconectar. Então, assim, já vi até tatuador postando, reclamando que, poxa, porque o filho da cliente veio, começou a mexer em tudo, e aí eu tinha que parar a sessão, e também tem mãe que permite tudo, né? Tem mãe que tem uma educação bem firme, né? Que a criança é educada, mas, criança é criança, né? Imagina a criança ficar lá fechada num espaço e aí você acaba ficando nervosa com a situação, a cliente querendo te apressar e não dá pra fazer tatuagem com pressa, e depois vai reclamar porque o trabalho não ficou bom. Então, assim, criança não tem exceção, tá? Na minha opinião, não tem exceção. Eu tenho certeza que quem recebe deve receber criança que tá no carrinho. Mesmo assim, beleza, eu tenho criança que tá no carrinho.
A criança vai acordar, o que vai acontecer? A mãe vai ter que dar atenção, vai ter que parar a sessão, né? Porque cada criança é de um jeito. Tem criança que é super calma, tem criança que é chorona. Por quê? Porque tá conhecendo o mundo ali, porque ela tem a necessidade da mãe. Então, assim, criança, minha recomendação é não. Por quê? Porque com certeza não vai ser fácil. Tá legal? Bom, gente, se você gostou do conteúdo, isso tudo aqui é pra abrir a mente, né? Mostrar que o que pode acontecer, que realmente você fala assim, imagina, será que vai acontecer isso? Nossa, será que vai acontecer aquilo? Tudo pode acontecer numa sessão, né? A gente não sabe, a gente não conhece as pessoas. Cada pessoa é de um jeito, né? Então aqui eu falei de várias situações que eu passei, né? Então eu quis abordar algumas coisas que podem acontecer e prejudicar a sessão, né? Então para você não passar nervoso, para que você não se sinta prejudicado na execução, para que você não receba reclamação do seu cliente depois. Então assim, é uma prevenção, tá? E obviamente vai de você escolher o que é melhor. Ah, meus clientes não vão aceitar. Beleza, então depende do que você acha melhor. Então, assim, eu já passei pela situação. No início, sim, eu tinha esse receio de falar, mas hoje é muito tranquilo, é muito confortável, né? Receber, assim, a pessoa sozinha. Você faz com calma, você decide com ela. Vai de você definir o que é melhor para seu momento de concentração, porque tatuagem é muita concentração. Então, se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, começa a se inscrever no canal. Manda para uma pessoa que adora acompanhar alguém na sessão de tatuagem, ou para você que está começando, conhece alguém que está começando no mundo da tatuagem e não sabe como se comportar diante dessa dúvida e dessa, parece que quase um padrão, né? Parece que todo mundo tem que levar acompanhante. Então, assim, pensa direitinho, vê o que é melhor para o resultado final, porque é um trabalho que vai ficar para sempre. Muito obrigada e espero vocês na próxima. Tchau, tchau.